Boa tarde, hoje dia 3 de agosto de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara. Estou aqui com o meu 9º ano do ensino fundamental, de maneira online, de remoto ainda, através do aplicativo Centro de Mídias. Os alunos que estão ao vivo comigo são eles: José Antônio, Maria Eduarda, a Alifer e a aluna Natália. Esses alunos nunca deixam de participar, estão sempre presentes. E eu agradeço eles por estar sempre presente comigo. Então vamos lá. Hoje iniciamos um novo material, que é o Currículo em Ação, volume 2, Situação Aprendizagem 1. Vou deixar uma explicação aqui para vocês que estão assistindo pela primeira vez. Essa nova playlist que eu vou começar vai ter uma novidade. Todas as aulas vai ter na primeira linha da descrição do vídeo, vai ter um link para a playlist, porque bastante pessoas que assistiram às aulas que pesquisavam pelo Google ficava perguntando onde que está a continuação. Então você clicando na playlist você consegue ver todas as aulas que a gente vai estar gravando desta apostila, que é o Currículo em Ação volume 2. Tudo bem? Então, se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Então vamos lá. O material é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Então vamos dar início. Volume 2, Situação Aprendizagem 1, parte 1. Página 92. Um prefácio que tem lá falando com o aluno. Então vamos ler o que ele fala com o aluno até o momento que ele fala sobre a Situação Aprendizagem 1. Prezado ou prezada estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 2 do material de apoio ao Currículo Paulista de Matemática. Neste volume, apresentaremos 5 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir no desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista para esse bimestre. Na situação aprendizagem 1, você vai compreender como é possível escrever os números muito grandes e muito pequenos em notação científica e dessa forma realizar as operações que os envolvem, além de aplicá-los em diferentes contextos. Então, em aulas anteriores, a gente já viu algo sobre notação científica. Agora nós vamos dar uma aprofundada nisso. Então, a habilidade que nós vamos estudar durante essas aulas são 3 habilidades. A habilidade EF09MA18, que é reconhecer e empregar unidades utilizadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou células, que são os tamanhos pequenos, né? Capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Habilidade EF09MA03. Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Habilidade EF09MA04. Resolver e elaborar situações-problema com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Objetos de conhecimento, unidades de medida para medir distância muito grande e muito pequenas. Unidades de medida utilizadas na informática. Potências com expoentes negativos e fracionários. Números reais, notação científica e problemas. Então vamos lá.
Situação aprendizagem, parte 1. Aprendizagem 1, parte 1. Isso aqui é o que eu já li, só que, porém, eu vou sempre ter aqui, caso tenha a parte 2, parte 3, caso essa situação, a aprendizagem seja dividida em mais partes, tá bom? Vamos lá, então. Agora sim, página 93. Atividade 1. Operando com notação científica. A primeira tentativa conhecida de expressar números muito grandes foi atribuída ao matemático e filósofo grego Arquimedes, em sua obra O Contador de Areia. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos de areia do universo. Esse número estimado era de 1 vezes 10 elevado a 63 grãos de areia. A nova forma de representar os números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos. E, após alguns aprimoramentos, recebeu o nome de notação científica. A notação científica, além de facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores. As notações de as operações de multiplicação ou divisão de números representado em notação científica seguem as regras de multiplicação ou da divisão de bases iguais. Então olha aqui que interessante. Vocês conseguem imaginar como que seria esse número de 1 vezes 10 elevado a 63? Sim ou não? Responde no chat para mim. Eu vou abrir aqui o Word só para vocês terem uma ideia de como seria esse número. Gigante, isso mesmo. Quer dizer que eu tenho o quê? 1 vezes 10 elevado a 63. Quando eu tenho 1 vezes qualquer coisa, é aquela coisa, né, Maria Eduarda? Então, quando eu tenho 1 vezes 5, é 5. 1 vezes 10 é 10. Agora eu quero saber quanto que é 1 vezes 10 elevado a 63. Quando eu tenho 10 elevado a 5, quer dizer que eu vou pôr o número 1 e vou repetir 5 vezes o número 0. Certo? Agora não. Eu vou fazer 10 elevado a 63. Então eu vou pôr o número 1 e vou pôr 63 zeros. Então olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou copiar esses 10 zeros e vou colar ele 6 vezes. Então lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63. Agora eu vou vir separando de 3 em 3, que são as ordens, né? Unidade, dezena e centena. Olha que número grande de quantidade de grãos de areias que Arquimedes estimou que existia no universo. Alguém sabe ler esse número? Eu não sei. Vou ser sincero para vocês. Eu não sei. Então são números muito grandes. Acaba sendo representado por números científicos. Então esse número é representado de um jeito mais fácil fazendo assim, ó. 1 vezes, né, 10 elevado a 63. Mas como que eu vou fazer elevado a 63? No Word, né, tem uma função que a gente chama de subscrito aqui, certo? Você vem aqui e coloca, ó,
10 elevado a 63. Então, esse número gigante ficaria assim, 1 vezes 10 elevado a 63, tá bom? Hoje eu dei uma aula agora eu não lembro se é para o 8º ou para o 7º ano, que fala sobre notação científica, tá? O número que vai multiplicar pelo 10 elevado à potência de base 10 tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então ele tem que ser entre 1 e 9, tá? Você não pode vir aqui colocar 12,3. Se fosse 12, por exemplo, estou inventando agora aqui, vou apagar esses números aqui em cima. Se você vê isso aqui, ó, 12,3 e 63, ele não está errado, certo? Só que na regra da notação científica, o número que está multiplicando pela potência não pode ser maior que 9. Ele não pode ser nem ser 10. Então o que você vai fazer com essa vírgula? Você vai passar lá para cá. Como você aumentou uma casa depois ali, você aumenta mais um número aqui. Então isso daqui e isso daqui são as mesmas coisas. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Mas pela regra de notação científica, o correto é isso daqui. Porque pela regra da notação científica, você coloca só um algarismo antes da vírgula, tá? Então vai ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, 4, alguma coisa, 5, alguma coisa, 6, alguma coisa, 7, alguma coisa, 8, alguma coisa ou 9, alguma coisa. Se for o caso de estar 12, faz que nem eu fiz. Passa a vírgula para cá e aumenta um número em cima da potência, tá bom? Bom, vamos voltar para a aula lá, tá? Então vamos lá. Opa, aqui. Continuando na apostila. 1.1. Observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se, quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, podemos igualá-los primeiros para depois realizar a operação, tá? Então vamos lá. Olha aqui o que ele foi feito aqui. 2,5 vezes 10 elevado a 6. Esse é o valor 1. Valor 2, 1,5 vezes 10 elevado a 6. O que ele quer que eu faça aqui nessa coluna? Faça a adição. A adição é quando eu somo primeiro os dois para depois multiplicar. Por que eu vou somar os dois? Porque, olha bem aqui, o porquê que eu somo os dois. Porque eu estou multiplicando pela mesma potência. Se eu estou multiplicando pela mesma potência e eu quero somar esses valores, para eu economizar tempo, eu já somo os dois que estão multiplicando e depois eu multiplico por 10 elevado a 6. Porque senão eu ia ter que converter esse para um número gigante, fazer a soma e depois transformar de novo no número em notação científica. Ia dar muito trabalho. Então o que foi feito? Foi posto em evidência. O que é posto em evidência? Os dois estão multiplicando pela mesma potência. Então eu deixei a potência aqui e somei aqui. Como eu coloquei entre parênteses, por que eu tenho que pôr entre parênteses? Porque se eu não coloco entre parênteses, quando eu olho uma equação, eu resolvo sempre a multiplicação primeiro. Mas como está entre parênteses, eu resolvo quem está entre parênteses primeiro. Mesma coisa acontece com a subtração. Eu coloco entre parênteses, porque eu vou subtrair, isso aqui está em evidência. 2,5 menos 1,5. Aí eu multiplico o resultado por 10 elevado a 6. Agora, quem eu resolvo primeiro? Quem está entre parênteses.
Quanto que é 2,5 menos 1,5? Vamos fazer? 2,5 menos 1,5. 5 que tira 5, 0. Vírgula embaixo de vírgula. 2 que tira 1, 1. 1,0. Você pode pôr 1,0 ou pode pôr somente o número 1, tá? 1 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, vamos apagar e subir a resposta com a letra bonitinha? Olha lá. 1 vezes 10 elevado a 6. Olha agora aqui. 4,7 vezes 10 elevado a 8. 7 vezes 10 elevado a 7. Ai, 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 professor. Notação científica está diferente. Aqui está elevado a 7, aqui está elevado a 8, aqui está elevado a 7. Como eu vou fazer? Então presta atenção. Tem como você transformar isso aqui em elevado a 8? Tem também, tá? Você pode fazer o quê? A vírgula está aqui, você vai fazer a vírgula andar para cá. Vai ficar 0,7 vezes 10 elevado a 8, tá? Agora ficaram os dois com a mesma potência, tá? E aí você vem em soma. 4,7 mais 0,7 vezes 10 elevado a 8, porque agora os dois estão com 10 elevado a 8. Resolvendo. Quantos que é 4,7 com mais 0,7? Faz a conta. 4,7 mais 0,7. 7 com mais 7, 14. Foi o 1. 1 com mais 4, 5. Vírgula embaixo de vírgula. Muito bem. 5,4. 5,4 vezes 10 elevado a 8. Olha que legal, já ficou do jeito que é a regra, certo? Maria Eduarda, Maria Natália, Natália, José e Alifer. Vou fazer de um outro jeito aqui. Presta atenção aqui o que eu vou fazer. Vou fazer o contrário. Ó, vou fazer, aqui ficou 7 vezes 10 elevado a 7. Vou deixar assim. Agora eu vou fazer esse daqui ficar 10 elevado a 7. Para eu fazer isso, a vírgula vai andar para a direita, para diminuir lá em cima. Daí vai ficar 47 vezes 10 elevado a 7. Quando a vírgula anda para a direita, você diminui o expoente. Quando a vírgula anda para a esquerda, que nem aconteceu aqui, ó, tinha um zero aqui, a vírgula estava aqui. Quando a vírgula anda para a esquerda, você aumenta o número no expoente. Agora veja bem, 47 vezes 10 elevado a 7 é a mesma coisa que 4,7 vezes 10 elevado a 8, tá? É a mesma coisa, isso daqui com isso daqui, são iguais. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, a soma desses dois valores. Então lá vai ficar 47 mais 7 vezes 10 elevado a 7. Vai dar 54 vezes 10 elevado a 7. Terminei. Mas qual que é o correto? 54 vezes 10 elevado a 7 ou 5,4 vezes 10 elevado a 8? Presta atenção. Os dois têm o mesmo valor. Só que pela regra da notação científica, eu não posso ter dois dígitos. Então eu tenho que fazer essa vírgula andar uma casinha para cá. Para andar uma casinha para cá, o que nós aprendemos? Quando a vírgula está aqui, vem uma casinha para cá. Eu aumento 1 aqui. Se estava elevado a 7, vai ficar elevado a 8. Então pronto, ficou igualzinho que estava aqui embaixo, tá? Ah, professor, ficou confuso. Desculpa se eu deixei confuso, mas é só para deixar bem claro que se você pensou em fazer ao contrário aqui, você chegou no 54 vezes 10 elevado a 7.
E às vezes você está fazendo um concurso, uma prova do Enem, aí você olha na alternativa e não tem. Você vai achar lá os 5,4 vezes 10 elevado a 8. Por quê? Porque pela regra da notação científica, é sempre um algarismo, vírgula, e o resto para o lado de lá. Tá bom? Vou apagar aqui e vou subir a resposta correta. Olha lá a resposta correta subindo. Certo? Olha lá, eu fiz daquele outro jeito mesmo. Tá bom? Olha agora aqui, a terceira linha. 1,041 vezes 10 elevado a 5. 4,1 vezes 10 elevado a 3. Aqui o que eles fizeram aqui, ó? Eles fizeram 1,41 vezes 0,5, eles puxaram a vírgula duas casas para trás para ficar 10 elevado a 3. E aí, sim, ficou com a mesma base aqui, tá bom? Nós vamos fazer a mesma coisa, né? Então, nós sabemos que 1,041 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 104,1 vezes 10 elevado a 3. Então, nós vamos fazer o quê? Valor número 1, que é 104,1, certo? Menos o valor número 2, que é 4,1, fechou parênteses, vezes 10 elevado a 3. Resolvendo isso dá o quê? Quanto que dá 104,1 menos 4,1? Vai dar 100 vezes 10 elevado a 3. Está da maneira correta já, Maria Eduarda, Natália, Alifer e José? Ou dá para não ainda estar seguindo o padrão da notação científica? A vírgula está aqui depois do 100. Ainda não, né? Não está, porque teria que estar com um dígito só depois, antes da vírgula, e aqui está com 3. A vírgula vai ter que andar duas casas para vir para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr 1 inteiro, que seria 1,0, né? Pode até pôr 1,0 para você entender. Vezes 10. Quantas casinhas a vírgula teve que andar para chegar lá? Teve que andar duas. Então, andou para a esquerda. Você vai aumentar duas casas. Se era 3, 3 com mais 2 dá 5. Chegamos na resposta. 1 vezes 10 elevado a 5. Tá bom? Olha lá a resposta subindo. Vou apagar meus rabiscos. E ali tá. 1 vezes 10 elevado a 5. Olha lá. Nós tínhamos chego, né, a esse valor aqui. E aí precisamos transformar em notação científica. Agora aqui complicou, hein? Ó, não tem o valor 1, não tem o valor 2, não tem a adição, só tem a subtração. Ah, mas aqui eles estão contando alguma coisinha para mim, ó. Ele fala assim, 4,4 vezes 10 elevado a 5. É a mesma coisa que esse trem aqui. Então eu já sei quem é o meu primeiro valor ou o segundo valor? Ah, não, o primeiro valor está aqui, é o segundo valor. Então eu já descobri quem é o meu segundo valor. O segundo valor... o segundo valor está aqui, né, Maria Eduarda? O segundo valor está aqui, ó. Porque ele está sendo subtraído aqui na parte de trás. E a parte de trás é sempre o segundo valor. Então já vou vir preencher aqui. O segundo valor é 4,4 vezes 10 elevado a 5. Opa, errei. Desculpa. Aqui não é o segundo valor. Ali é a adição. Então o segundo valor é aqui. 4,4 vezes 10 elevado a 5. O primeiro valor, ele era 8,2. Ah, olha lá, vezes 10 elevado a 8, que ele está para o lado de fora. Eles fizeram esse esforço para transformar o segundo valor em 10 elevado a 8. Por quê? Porque isso aqui era 10 elevado a 8. Então, o primeiro valor é 8,2 vezes 10 elevado a 8.
Agora sim, vamos fazer o único que falta, que é a adição. Vou apagar aqueles montes lá que eu já fiz. Bom, pense comigo, se já tem feito ali a subtração, eu não vou sofrer não. Eu já vou pegar o que eles têm da subtração e vou trocar a subtração por adição. Então, eu vou pegar o mesmo ali, ó, né? Eu vou pegar o mesmo e vou trocar por adição. Vai ficar 8,2 em vez de menos, mais 0,0044 vezes 10 elevado a 8. Resolvendo. Quanto que dá 8,2 mais tudo aquilo? Vamos colocar lá em cima. 8,2 mais 0,0044. Quem eu não tenho número aqui, eu completo com 0. Soma tudo. 4 com 0, 4. 4 com 0, 4. 0 com 0, 0. 2 com 0, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 8 com 0, 8. Ah, já ficou lá a resposta. 8,2044 vezes 10 elevado a 8. Pronto, essa é a minha resposta. Olha lá. 8,2 vezes 10 elevado a 8. 4,4 vezes 10 elevado a 5. E olha lá o finalzinho, é aquilo mesmo. Agora, eu vou mostrar um negócio para vocês bem rapidamente aqui. Imagine se eu não soubesse fazer essas contaiadas aqui. Imagine só. Se eu não soubesse fazer essas contaiadas aqui com potência. Sabe como que se teria que fazer? Você ia ter que usar calculadora científica. Aí você ia vir aqui, ia pegar aqui assim, ó. Né? Ia vir aqui fazer assim. Vou fazer essa primeira aqui. 2,5 vezes 10 elevado a 6. 2,5 vezes 10. Ó, aqui, ó. Potência aqui, ó. X elevado a y. Vezes 10 elevado a 6. Igual. Ia ter que marcar esse numeraiado aqui no lugar. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então, se vinha aqui, marcava. 25, 1, 2, 3, 4, 0. É isso que eu falei? 4, 0? Não, 5, 0, né? Mais um 0, então. Mais um 0. Agora eu vou somar. Mais 1,5 vezes 10 elevado a 6. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1,5 vezes 10 elevado a 6. Dá 15 e 5, 0. Então você vem aqui e coloca 15, 1, 2, 3, 4, 5, 0. 0 com mais 0, 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 0. 5 mais 5, 10 foi 1. 1 com mais 2, 3 com mais 1, 4. Dá 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 4 milhões. Né? Dá 4 milhões. 4 milhões. Aí você chega no Enem e descobre que a resposta é 4 milhões. Olha nas alternativas, não tem alternativa de 4 milhões. Aí você tem que lembrar como que faz para transformar os 4 milhões em notação científica. Você tem que lembrar o seguinte: 4 milhões é a mesma coisa que 4 vezes 1 milhão. 1 milhão. E para dar 1 milhão, você tem 10 elevado a quantos? Quando você tem 1 milhão, 10 milhões, 100, 1 mil, se começa com 1, se põe o número 1, o 0 e conta quanto zero ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Então é 4 vezes 10 elevado a 6. Está aqui a resposta. Dá muito trabalho.
Então é mais fácil eu aprender a fazer as operações com as notações científicas, tá bom? Vamos para o próximo. Atividade 1 já era, caiu ali. Agora nós vamos para a atividade 2. Atividade 2. O universo. Números que impressionam. 2.1. A distância no universo são medidas em ano-luz. Ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. José, será que a velocidade da luz é rápida? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo? Será que ela ganha de um carro? O que vocês acham? Não precisa ser só José. Sim, né? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Em um segundo, quantos metros ela corre? Ah, mas metro não vai dar para me entender. Em quantos quilômetros será ela corre em um segundo a velocidade da luz? Tá? Vamos ver, eu acho que deve ter essa pergunta. Escreva essa distância com todos os dígitos. Ah, então agora é a hora. Agora é a hora de a gente escrever. Olha que legal, a Maria Eduarda já escreveu ali. Vamos converter para ver se a gente chega na mesma resposta que a Maria Eduarda. Então lá, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Numa operação, quem eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a potência? Ah, mas potência também é uma multiplicação, sim. Mas sempre tem prioridade a potência. Então, 3 vezes, vou resolver a potência. Como eu resolvo a potência? Você pode fazer isso aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vem 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 10, 1 milhão. Ah, já perdi. Deu. Perdi a conta. Então, qual é o jeito mais fácil? Você sabe qual é o jeito mais fácil? Aqui eu vou perder a conta, vou perder o juízo, vou perder a paciência, né? Vou perder tempo se eu estiver fazendo um Enem, um concurso. Isso! Conta os zeros. Então, olha aqui. Quando você tem o 10 elevado a alguém, você coloca, a primeira coisa, você coloca o número 1. E agora você vem falar assim, quanto zero eu vou pôr? Tá aqui, ó. Aqui em cima tá contando quantos zeros você vai pôr. Vai pôr 8 zeros. Você vem e põe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Agora você multiplica. 3 vezes todo mundo. 3 vezes o 0 é 0. 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 Ou seja, 3 vezes 8 0 vai dar 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0. 3 vezes esse 1 aqui vai dar 3. Pronto. É isso aqui de metros por segundo. Ah, mas eu não sei ler esse número. Então vamos organizar para ler ele melhor. Cada 3 casinhas eu coloco um pontinho. Então ele vai correr 300 milhões de metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Eu sei que cada 1000 metros é 1 quilômetro. Se eu cortar 3 zero aqui e cortar 3 zero aqui, ele vai correr 300 quilômetros por segundo. É muito rápido. É muito rápido, né? Daqui até São Paulo é menos de 220 quilômetros, 200 quilômetros em linha reta. Então imagine sair daqui e passar para São Paulo em linha reta. Então é muita velocidade.
tá? Então, a resposta dessa pergunta não é 300 km não, tá? Ele pediu todos os números, então a resposta seria essa daqui, ó. Tá? Que nem a Maria Eduarda colocou ali. 300 milhões de quilômetros, de metros por segundo. Faltou só se terminar de multiplicar, tá, Maria Eduarda? Você colocou 3 vezes 100 milhões de metros por segundo. Tá? Então, vamos dar continuidade. Olha lá, subindo a resposta. Ai, ai, ai. O que eu fiz aqui? Ai, eu não terminei aqui ainda, desculpa. Escreva a distância. Que distância? Vamos ver lá. A distância do universo são medidas em ano-luz. Eu descobri o segundo. Eu não descobri o ano-luz ainda. Eu descobri o segundo. Eu não descobri o ano-luz ainda. Então, calma lá. Nós não chegamos na resposta ainda. O professor não leu direito aqui. Então, vamos lá. Um ano. Tem quantos dias? 365 dias. Cada dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Cada hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Cada minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Então, um ano-luz e cada segundo tem qual velocidade? 3 vezes 10 elevado a 8. Então, vamos multiplicar todo mundo. 365 vezes 24. Então, primeira multiplicação que eu vou fazer. 365 vezes 24. 4 vezes 5 dá 20. Subiu 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. Subiu 2 de novo. 4 vezes 3, 12. Com 2 que subiu, 14. Matei o 4. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1, 13. Subiu 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Soma todo mundo. 0 com mais nada, 0. 6 com nada, 6. 4 com 3, 7. 1 com 7, 8. Então, um ano tem 8.760 horas. Agora eu quero saber quantos minutos tem. Então, 8.760 horas vezes 60 minutos. Corta um 0, vem aqui embaixo. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Subiu 3. 6 vezes 7, 42. Com 3 que subiu, 45. Subiu 4. 6 vezes 8, 48. 48, 49, 50, 51, 52. Então, um ano tem 525.600 minutos. Mas eu quero saber os segundos. Eu quero saber os segundos. Então, vou multiplicar agora por 60 segundos. Vou multiplicar por 60. Corta o 0. Vem parar aqui embaixo. Tá? Ah, eu estou respondendo a parte de baixo já também. Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Eu estou respondendo a parte de baixo já, viu? Eu acho que eu fiz atrapalhada aqui na hora de eu montar o PowerPoint, tá? Mas já estou respondendo a parte de baixo. Escreva a distância com todos os dígitos.
Então a distância seria 300 mil metros mesmo, ó, 300 milhões de metros. Agora já estou respondendo a B aqui. Desculpe a atrapalhada. Depois que subir a resposta bonitinha, a gente vê onde que eu errei. Então lá, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Subiu 3. 6 vezes 5, dá 30 com 3 que subiu, 33. Subiu 3. 6 vezes 2, 12. Com 3 que subiu, 12. 13, 14, 15. Subiu 1. 6 vezes 5 dá. 6 vezes 5 dá 30. Com mais 1, 31. Então, aqui deu os 31 milhões 536 mil segundos vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Então eu vou multiplicar isso aqui agora por 3 primeiro. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Foi o 1. 3 vezes 3, 9 com mais 1, 10. Subiu 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1 que subiu, 15, 16. 3 vezes o 1 é 16. Subiu 1 já, né? 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. Errei alguma coisa, Maria? Eu acho que errei alguma coisa. Então, deu isso aqui vezes 10 elevado a 8. Vou apagar aqui e vou subir a resposta para a gente ver onde que eu me atrapalhei aqui. Olha lá. Era isso mesmo. Era aquilo mesmo. Tá? Então, é isso mesmo aqui, ó. Considerando que o ano são com 365 dias, cada dia com 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos, 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60 dá 31 milhões 536 mil segundos no ano, né? 3 vezes 10 elevado a 8 é igual a 300 milhões de metros por segundo. Para representar o ano-luz, em metros, multiplica-se 31 milhões 536 mil metros por 300 milhões de metros cada segundo. E aí vai dar um número gigante ali, ó. Né? Não sei nem se eu vou conseguir ler esse número. Mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, 9 quatrilhões, 460 trilhões, 800 bilhões de metros percorridos por ano. Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Então, fazendo o arredondamento, né? Fazendo o arredondamento, eu vou fazer antes de subir a resposta aqui. Então, vamos fazer agora o aproximadamente, certo? Vou usar com duas casas, vou fazer ele exato primeiro. Exato seria isso aqui, ó. Vou pôr uma vírgula aqui, então fica 9,4608. Parou aqui. Vezes 10 elevado a quantos? Quantas casas tem depois da vírgula que eu acabei de pôr ali? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 elevado a 15. Então essa é a resposta exata. 9,4608 vezes
10 elevado a 15. Para arredondar, eu precisaria arredondar aqui, para uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, eu venho analisar esse número. Se esse número for 0, 1, 2, 3, 4 ou só até o 4, eu pararia aqui, 9,4. Agora, se ele for 5, 6, que ele é 7, 8 ou 9, eu aumento 1 na casinha anterior. Como ele é 6, eu vou aumentar 1 na casa anterior. Então, ele vai ficar 9,5 vezes, o resto eu copio, estou arredondando, vezes 10 elevado a 15, tá? Isso é o aproximadamente. 9,5 vezes 10 elevado a 15. É um número muito grande que eu preciso escrever em forma de notação científica. Olha lá, tá? E ali eu arredondei para 9,46, tá? Mas eu poderia arredondar para 9,5 também. Tudo bem? Próximo exercício, virando a página aí na apostila, na página 94, o exercício 2.2. A distância média entre a Terra e o Sol, né? Então, a distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 milésimos vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 centésimos vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Então, presta bem atenção, né? Eles estão vendo aqui assim, a distância entre o Sol e a Terra. Então, daqui, ó, vou pôr aqui, do Sol até a Terra. Então, a órbita seria esses arcos aqui, certo? Do aqui até aqui é de 1,496 vezes 10 elevado a 8, certo? E a do Sol até Mercúrio, é de 5,79 vezes 10 elevado a 7. Então, eu tenho que fazer o quê? O maior menos o menor. Só que tem um probleminha. Um está elevado a 8 e o outro está elevado a 7. Então, eu tenho que fazer os dois ficarem com a mesma base, com a mesma potência. É mais fácil fazer o quê? Fazer o 10 elevado a 8 ficar virado a 10 elevado a 7. Para eu fazer ele virar 10 elevado a 7, é só puxar a vírgula para trás aqui. Puxa uma casinha para trás. Então lá, 1,496 vezes 10 elevado a 8 é a mesma coisa que 1,496 vezes 10. Então lá, estava elevado a 8. Puxei uma casa, vírgula para cá. Então, diminui 1 aqui. Pronto. Agora sim, eu consigo fazer, né, a subtração pelo 5,79 vezes 10 elevado a 7. As potências são iguais, mantém a potência. 10 elevado a 7. Agora eu venho fazer a subtração só da parte da frente aqui. 6 que tira 9, não dá, empresta do vizinho, aqui fica 8. 16 que tira 9, né? 9 para chegar no 16, falta 7.
8 que tira 7 é 1. Vírgula embaixo de vírgula. 5 para chegar no 14. Quanto que falta de 5 para chegar no 14? Falta 9, é isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, é isso mesmo. Então, 9,17 vezes 10 elevado a 7. Só que a subtração de um número pelo outro, você também tira a... Agora fiquei na dúvida de uma coisa aqui. Vou tirar essa dúvida na calculadora. Eu fiquei numa dúvida aqui, eu acho que tem um erro aqui. Deixa eu tirar aqui primeiro. 1,496 vezes 10 elevado a 8 menos 5,79 vezes 10 elevado a 7. Ainda fiquei na dúvida. Calma aí que eu vou fazer com parênteses. Abre parênteses. 1,496 vezes 10 elevado a 8, fechou parênteses, menos, abre parênteses, 5,79, fechou parênteses. Não fechou parênteses não. Que droga. Menos, abre o parênteses, 5,79 vezes 10 elevado a 7, fechou parênteses, igual a 9,17 aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá certinho. E aí, então, tá certo, Maria Eduarda. Eu que tava... Você faz aqui e mantém a parte lá atrás, certo? Então, eu vou só voltar aqui, ó. Fica 9,17 e você mantém a potência. 9,17 vezes 10 elevado a 7, tá bom? Eu equiparei as potências e fiz a subtração de quem estava multiplicando as potências com o mesmo expoente, tá? Vou apagar aqui meus rabiscos e vou subir a resposta correta. Olha lá, subindo, subiu, certo? 9,17 vezes 10 elevado a 7. Fizemos na calculadora e vimos a resposta correta também. Exercício 2.3. Todos estamos suscetíveis a doenças, principalmente as causadas por vírus ou bactérias. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades, que vão desde uma simples gripe até uma contração de tétano. Porém, nem todas as bactérias são prejudiciais aos seres humanos, pois algumas auxiliam e muito na saúde. Observe a tabela abaixo. Bom, isso aqui eu acho interessante, que ó,
Dá a impressão que a gente consegue medir, né? A gente não consegue ver, mas olha aqui, eles conseguiram medir o comprimento do vírus ou da bactéria. Olha que interessante. Eles conseguiram medir o tamanho do vírus e da bactéria. Só que é um tamanho muito pequeno, tá? Olha lá para vocês verem. Tamanho em metros da bactéria e vírus comuns no dia a dia. O vírus da gripe, ele tem 0,000000023 metros. O tamanho da bactéria do tétano tem aproximadamente 0,00001 metro. O tamanho do vírus da dengue, ele tem 0,000000050 metros. O tamanho da bactéria, não vou saber ler esse negócio aqui, Escherichia coli, sei lá como que se lê, é a mais comum em infecções de urina, tem aproximadamente 0,00006 metros, né? Não é muito comum, mas quando vocês forem ter aula de biologia ano que vem, vocês vão conseguir ver isso. Se for em centímetros, vai mudar 2 casas da vírgula ali, viu, Maria Eduarda? 2 casas da vírgula, por causa que 1 metro e 100 centímetros muda 2 casas da vírgula, né? Não vai mudar muito ainda. É muito pequeno, né? É invisível ao olho nu, né? São com microscópios. Mas quem vai para o lado da área da saúde vai ver muito essas coisas. Olha lá, a partir dos dados os dados elencados na tabela, elabore uma situação-problema envolvendo operações com notação científica e compartilhe com o seu colega. Tente resolver a situação elaborada por seu colega e juntos discutam acerca dos resultados. Como nós não estamos em sala de aula e também não dá para a gente fazer isso agora, eu resolvi elaborar uma pergunta aqui. Olha a pergunta que eu criei. De acordo com a tabela, cite qual é o maior e o menor vírus. E qual é a diferença entre o maior e o menor? Então, na sua opinião, qual é o maior vírus que tem aí e qual é o menor vírus? Quem sabe me dizer aí qual é o maior vírus? Bom, enquanto isso vocês vão pensando aí, eu vou transformar eles em números científicos, notação científica, para ficar mais fácil. Bom, eu vou pôr aqui 2,3, tá? 2,3. 2,3 vezes 10. Bom, para ele ver aqui 2,3 vezes 10, quantas casas tem entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 casas. Então, menos 9. Lembrando, quando ele é número pequeno assim, ele é expoente negativo. Aqui eu sei que a vírgula vai ficar aqui. Então, eu sei que vai ser 1 vezes 10 elevado a menos quantas casas tem entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Então, agora esse daqui. Eu sei que aqui, ó, vai ficar aqui 5,0. 5,0 vezes 10 elevado a quantas casas tem entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. Menos 8. E agora aqui, por fim, 6, 6 vezes 10 elevado a menos... Quantas casas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem é o maior? Quem é o maior? A maior bactéria... você acertou sim. A maior bactéria é o tétano. Por que a maior bactéria é o tétano? Quanto menos casas decimais ele tiver, ele é maior, né? Ou seja, quanto mais casas ele tiver depois da vírgula, menor ele é. Então, o maior é o tétano mesmo.
tá? E quem é o menor deles? É quem tem o expoente mais... o menor, tá? Então olha aqui, é fácil, é só você olhar. Quem tem o expoente maior? O maior é quem deve menos. Quem deve menos é o menos 5. Quem tem o expoente menor é quem deve mais, menos 9. Então o menor é o gripe. Acertou, Maria Eduarda. Agora eu vou fazer a diferença entre eles, né? Então qual é a diferença entre eles? Eu vou pegar o maior. O maior é quem? É o tétano. Então vai fazer 1 vezes 10 elevado a menos 5 menos... Agora vou pegar o maior. É o menor, quer dizer, 2,3 vezes 10 elevado a menos 9. Bom, eu tenho que igualar ao de lá. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim. Vou transformar isso aqui num 10 elevado a menos 5. Eu vou ter que andar 4 casas com a vírgula para o lado de lá. Então, 2,3. Tem que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui é igual àquilo ali de cima. Então, 1 vezes 10 menos 5 menos 0,00023 vezes 10 elevado a menos 5. Agora estão com a mesma potência. Vou fazer a subtração. Aonde que eu vou achar espaço para fazer a subtração? Vou tentar fazer aqui. 1 inteiro menos, colocar vírgula embaixo de vírgula, 0,00023. Agora aqui eu preencho com 0. E venho fazer a subtração. 3 dá para tirar de 0? Não, vai emprestando do vizinho até emprestar daquele único que tinha. Aqui ficou 10, ficou 9. Ficou 10, ficou 9. Ficou 10, ficou 9. Ficou 10, ficou 9. Ficou 10. 10 que tira 3 dá 7. 9 que tira 2 dá 7. 9, 0,99. Então vai ficar aquilo ali. Vamos ver como que fica? 0,99977 vezes 10 elevado a menos 5. Essa é a diferença entre eles. A diferença de tamanho entre o vírus do tétano, que é o maior, e o vírus da gripe, que é o menor. Coisa de louco, não? Para quem quer ser cientista, trabalhar na parte de saúde, de medicina, é coisa de louco. Olha lá, a bactéria do tétano é a maior, com 1 vezes 10 elevado a menos 5. E o vírus da gripe é a menor, com 2,3 vezes 10 elevado a menos 9. A diferença entre eles é 1 vezes 10 elevado a menos 5, né, menos 2,3 vezes 10 elevado a menos 9. E aí a gente faz uma equiparação. Equiparei aqui, ó. Fiz a equiparação para que a potência ficasse iguais. Fizemos a subtração e deu esse número aqui. É a diferença entre o vírus. Tudo bem? E na primeira aula nossa do bimestre, nós conseguimos vencer a situação aprendizagem 1. Eu vou pedir para vocês que vocês, a hora que tiver um tempinho, já comecem a resolver a situação aprendizagem 2, pois amanhã ficaria mais fácil eu só chegar e fazer a correção junto com vocês, tá bom? Eu agradeço quem chegou até o final da aula comigo, que foi o José, a Maria Eduarda e só. A Natália falou que saiu e depois ela assistiu o finalzinho. Só os dois chegaram até o fim. Os demais alunos e as pessoas que assistem as aulas pelo YouTube, eu gostaria de agradecer. Curta a aula se você gostou, se não gostou,
comente, explique o porquê não, se ficou com dúvida, faça suas perguntas. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.